Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja. Os rabinos do tempo de Jesus, eles eram peritos na Sagrada Escritura. Alguns eram chamados de gramates, isto é, escribas ou mestres da lei. Estudando a Bíblia, eles fizeram uma lista dos mandamentos nela contidos. Com certeza, você deve se lembrar, quantos são mesmo os mandamentos? E os da igreja? 7. 7 são os pecados capitais. 7 são os sacramentos. 5 são os mandamentos da igreja que o católico, a maioria, não sabe. Portanto, lição de casa para essa semana. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Porque, venhamos e convenhamos, uma vergonha não saber. Mas tudo bem. Quantos são mesmo os mandamentos? 10. Ok. Dos 10 mandamentos, os mestres da lei fizeram 613. Ouviu bem? 613. Desses 613, 365, portanto, para cada dia do ano, eram proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode. 365. E 248, que são os números dos membros do corpo, eram ações que você deve cumprir ou fazer. Então veja que interessante. 365, não pode, não pode, não pode. 248, você deve, 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 deve. Portanto, 613. Se já era difícil aprendê-los, porque a turma não sabe nem os 5 da igreja, veja, aprendê-los, decorá-los, imagine praticá-los. 613, já pensou? Ainda bem que a gente não é judeu. Para você ter uma ideia, conta-se que certo dia, um pagão se apresentou ao famoso rabino Hillel. Para quem não sabe, Hillel foi e é um dos rabinos mais respeitados do judaísmo, e ficou muito famoso, e ele viveu poucos anos antes de Jesus, nosso Senhor. Então ele era um homem respeitadíssimo. Quando as pessoas tinham dúvida, elas iam consultar Hillel. E um dia um pagão, que portanto não era judeu, um gentil, chegou para ele e fez um desafio, sabendo dos 613. Falou assim: olha, eu vou me converter se você conseguir me ensinar toda a lei enquanto eu permaneço ereto num só pé. Assim. E fez o famoso 4. Vai lá, pode começar. E no que ele fez o 4, o rabino Hillel tinha que ensinar 613 leis. O rabino disse, enquanto ele estava lá de pé: o que não te agrada, não o farás ao teu próximo. Essa é toda a lei e o restante é comentário. Pronto. Pois é, isso aconteceu, não é? Conta da carochinha. O que não te agrada, não farás ao teu próximo. Essa é toda a lei. O resto é comentário. Aliás, esta é a regra de ouro do Evangelho. Mais tarde, nosso Senhor em Mateus vai dizer, vamos falar com o padre, qual que é, um dia, já ensinei aqui, né? Ensinei aqui há uns 7 anos atrás, mas é bom sempre refrescar a memória. Quando te perguntarem qual é a regra de ouro do Evangelho, nós temos que responder, fala com o padre: tudo o que quereis, tudo o que quereis, que os homens vos façam, que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Fazei vós a eles. E Jesus vai dizer em Mateus 7,12, esta é toda a lei e os profetas resumido. Então veja bem, tudo que você gostaria que te fizesse, faça. E o contrário também é verdadeiro. Que você não gostaria que te fizesse, não faça. Pronto, está cumprindo os 613 preceitos da lei, os 10 mandamentos e os 5 da igreja. Isso é tão verdade que São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na segunda leitura, ele vai dizer assim: olha, ninguém precisa falar não de vocês. O jeito que vocês receberam a gente, o jeito que vocês trataram a gente, o jeito que vocês têm adorado a Deus, já tem falado sobre vocês, de boca a boca. A notícia já chegou aqui. Ninguém precisa mandar nenhuma carta de recomendação a vosso respeito. Então essa é a regra. O que você gostaria que te fizesse? Faça. Mas o que é esse amar a Deus e ao próximo como a si mesmo?
E porque esses dois amores estão intrinsecamente ligados para Jesus. Vamos explicar. Os judeus pensavam que amar a Deus seria lhe oferecer sacrifícios e orações, colocar à sua disposição o dinheiro que se tinha, né? E assim eles achavam, pronto, já estou amando a Deus, estou cumprindo os preceitos, está tudo certo. E ainda hoje, muita gente fica com a consciência mais tranquila por cumprir alguns preceitos e algumas normas. Exemplo, devo ir à missa? Ok, eu vou. Devo jejuar? Sem problema. Tem que fazer via sacra na quaresma? Ok, eu faço. Tudo isso, sem dúvida, é muito importante. Mas Deus não precisa de nada disso. Ele é todo-poderoso. Gosto muito de um prefácio, oração que o padre usa em algumas missas, né? Quando diz assim: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós. Deus não precisa das nossas penitências. Deus não precisa que você vá à missa. É você que precisa. Sou eu que preciso. Deus não precisa que eu adore. Sou eu que preciso adorá-lo. Portanto, de uma certa forma, nós só podemos honrar a Deus indiretamente, porque é praticamente impossível honrá-lo diretamente, dando-lhe alguma coisa, porque tudo ele já tem. Vou explicar melhor. Pensa comigo. Vamos imaginar. Imaginem comigo um rei muito poderoso, proprietário de muitas terras, e que esse rei teria feito uma benesse, teria concedido uma dádiva muito grande para você e para sua família. Essa dádiva foi tão grande que você não sabe como manifestar gratidão. E aí o grande problema é que você ficou tão grato ao rei que você quer presenteá-lo. Mas você já está constrangido. Porque o que você pode dar a esse rei que ele já não tenha? Ele já criou alguns cômodos no castelo só para os presentes. Bem, você pensa, o mínimo que eu posso fazer, já que ele tem tudo, é talvez fazer um presente com as minhas próprias mãos, porque vai ter um valor artesanal. E mesmo você fazendo um presente com suas próprias mãos, com um valor artesanal, né? Você está no caminho com sua esposa, dentro do seu carro rumo ao castelo, mas você está constrangido, porque você fala, meu Deus, o que ele fez para mim foi muito grande, como é que eu posso retribuir? Mas, imagine que na metade do caminho, você olha pela janela lateral e sua esposa fala, amor, você está vendo o que eu estou vendo? Ele fala, o quê? Ali, no meio, se mexeram no meio do mato ali, dá seta, para, você para. E no que você para, você encontra uma criança machucada, joelho ralado, morrendo de medo e morrendo de fome. Você não sabe de quem se trata, mas como você é uma pessoa boa, né? Uma pessoa maluca, você pega a criança, bota ali no seu carro, limpa o machucado dela, tinha um lanchinho porque a viagem era longa, dá para ela de comer, porém, você tem uma audiência com sua majestade, e você não pode se atrasar, então você bota ela no carro, depois a gente vê, né? E vai. Quando você começa a chegar no castelo, você percebe uma movimentação atípica. É soldado para tudo quanto é lado, soldado em alerta. E quando você olha para longe, o semblante de sua majestade está aflito porque o príncipe havia sumido. Você resgatou e salvou o príncipe que havia sido raptado por sequestradores, mas ficaram com medo dos soldados e acabaram deixando a criança no meio do caminho para morrer de sede e de fome, e foi você quem achou o filho do rei, e é você quem devolve o filho para o rei. Ora, como sua majestade não se sentirá quando você lhe devolver o príncipe, o herdeiro? Certamente, o rei se sentirá para sempre devedor de você e da sua esposa, porque você deu para ele, ou devolveu para ele, o seu bem mais precioso, que é o seu filho, e não haveria melhor forma de poder homenageá-lo, de poder condecorá-lo, ou de poder honrá-lo. Você entendeu? Não será uma gratidão eterna de sua majestade?
Não há praticamente nada de extraordinário que você possa fazer para Deus, porque adorá-lo nada mais é que a tua obrigação, e Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Não há nada que você possa ofertar para Ele que Ele já não tenha te dado antes. Eu vou colocar uma oferta generosa na missa, é de Deus. Mas quando você cuida de um filho dele, quando você alimenta um filho dele, quando você fica no hospital com o filho dele, você o honra de uma maneira sem igual. Entendeu a diferença? Quer surpreender a Deus? Quer deixar Deus admirado e eternamente grato a você? Trata bem os filhos dele, sobretudo os que estão na beira do caminho, largados. Todos são príncipes, porque todos nós somos reis destronados que perderam o paraíso. Só precisamos relembrar disso. E aí fica clara a primeira leitura no versículo 22. Dá uma olhadinha aí. Versículo 22. Eu sei que parece que Deus aí está muito brabo, né? Mas mexe com o filho seu para ver a fera que você vira. Quando você lê esse versículo aqui, você fala, nossa, mas que Deus violento. Não, é um Deus amoroso. Mexe com o filho teu para você ver se você não vira uma fera, uma jarará, com uma onça pintada. Claro que sim, e tem que ser assim mesmo. Veja aí, eu vou começar. Deus falando aí, ó. Se os maltratardes, vão vocês. Gritarão por mim. E aí? E eu os virei e seu clamor. Pode parar. Deus é amor, sim ou não? Sim. Deus é bom? Sim. Agora mexe com o filho dele e veja aí o versículo 23. Vai lá. Continua, Rosalina. Minha cólera então se inflamará. E eu vos matarei à espada. Pois é. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Quando alguém mexe com você, é assim que Deus se sente, de tanto que Ele te ama. Só que essa violência toda que você viu aí é contra Satanás, os espíritos das trevas. Mexe com o filho dele para você ver. Agora eu quero que todos, por gentileza, digam comigo o seguinte, vamos lá. Do amor que damos. Do amor que damos. Só amor herdamos. Só amor herdamos. Decoraram? Vamos falar junto? Do amor que damos, só amor herdamos. Muito bem. E para terminar, o que vou contar agora não é uma história como eu sempre conto para vocês. O que vou contar agora é, na verdade, um testemunho que aconteceu aqui em Sorocaba, mas para não expor as pessoas, eu vou contar o milagre sem contar o santo. Mas é bem pertinho de nós, fica a dica. Havia um senhor, daqui perto de nós, que acabou ficando sozinho na vida por causa de várias desventuras. Ele acabou abandonado por tudo e por todos, acabou se perdendo no alcoolismo e era visto pelas ruas sempre bêbado. Sua casa estava sempre suja, não tinha alimentos, e algumas pessoas de uma religião X, que não é a nossa, infelizmente, né, nesse caso, o ajudavam com cesta básica. Porém, se você já é uma pessoa bem vivida, você sabe que não adianta dar cesta básica para uma pessoa que tem um vício do álcool, né? Porque ele não vai cozinhar, ele não vai fazer. O vício de fato é difícil. Então ele fazia o que a maioria dos alcoólatras fazem. Toda a cesta básica que davam para ele ia no bar e fazia o quê? Trocava por bebida. Vez por outra, as pessoas o viam caído aqui na nossa região, Progresso, Jardim Abaeté. E todos diziam, é um vagabundo, não merece nada, tem a vida que merece, que nós somos bons em julgar. Mas uma vizinha apenas se preocupava com ele. Limpava a sua casa, sabia que ele não cozinharia e cozinhava para ele todos os dias, mesmo com seu marido, seus filhos e todos os amigos chamando-a de trouxa e dizendo que aquilo era um verdadeiro absurdo, porque ela deveria ajudar quem merece. Afinal de contas, ele era um vagabundo. Um dia, ela lhe perguntou qual era a sua renda. E para seu espanto, ele não tinha nenhuma. O que ela fez? Foi estudar o caso dele, conversou com o advogado e conseguiu um direito a um salário mínimo. Era direito dele que o governo tinha de lhe pagar.
Ele mesmo não foi atrás. Foi ela que conseguiu. Mas um dia, o nosso amigo bebeu mais do que de costume. A saúde estava ficando cada vez mais fragilizada. Ele caiu aqui nas imediações de nosso bairro, de nossa igreja. Fraturou sua perna, ficou o dia inteiro ali sangrando ao sol, sem que absolutamente ninguém fizesse coisa alguma. Numa poça de sangue, todo mundo olhou e deixou lá o dia inteiro no sol. E ela, a única amiga que ele tinha, não estava em casa. Quando ela chegou com sua família e viu aquela cena, ficou abismada com a insensibilidade das pessoas. Levou o homem já inconsciente ao hospital. E todos no hospital perguntavam, enfermeiros, médicos, mas afinal de contas, o que a senhora é dele? O que a senhora é desse homem? E ela respondia, sou amiga dele. A única. Mas, quando ele saiu do hospital, ele não tinha mais familiares. Com quem ele ia ficar e onde, recebendo os cuidados? Ela levou para a casa dela. Transformou a sala da casa num home care. Seus filhos, maridos, acharam absurdo, mas depois acabaram concordando. As pessoas sempre a chamavam de boba, até porque para o mundo quem é bom é trouxa. Infelizmente, na casa dela, ele viveu apenas 3 meses. Faleceu, por sinal, recentemente. Mas foi amado e teve uma vida e uma morte digna por causa de uma mulher que foi o carinho e o cuidado de Deus para a vida dele. Deus cuida da gente de várias maneiras, mas a forma preferida que Ele tem de cuidar de nós, meu filho e minha filha, é por meio das pessoas, é por meio dos outros. Sabe por quê? Porque Ele gosta de ver a gente se tratando como irmãos. Teve um velório e um sepultamento digno. Mas você pensa que a história terminou aqui? Não. Parece coisa de novela, mas não. Conforme disse, o senhorzinho morreu. Mas havia deixado uma casa. E quem você acha que apareceu para fazer a verificação dos bens? Os abutres, os primos distantes, porque afinal de contas, ele não tinha ninguém. Mas se você morrer e deixar algo, sempre aparece um parente, não é verdade? Então aqueles sem vergonhas, que nunca deram a mínima, apareceram para reivindicar o direito à casa. Só que a casa, na verdade, era do padrasto daquele senhorzinho que havia deixado a casa para ele. E, portanto, seus familiares não tinham direito. Não tinham direito, para a sua tristeza, para a sua raiva. E quando você morre e deixa uma casa que não tem nenhum herdeiro legítimo, ela vai para quem? Para o governo. Mas um belo dia, aparece um senhor na casa dessa mulher, com as folhas do IPTU todas pagas, contas de luz, conta de água, calhamaço. Entregou tudo nas mãos dela e disse, foi você quem ficou com ele em todos os momentos de sua vida. Pode ficar com a casa é tua. E ela, a casa, ela é vizinha, né? Agora pode ampliar a sua casa. Não é uma pessoa que tem posses, não fez isso pensando em nada disso, aliás, ela nem sabia dessa história, né? Mas acabou, e a família inteira, e ainda ganhou uma casa. É claro que esse nunca foi o interesse dela, mas Deus é um excelente pagador. E é por isso que até mesmo a sabedoria popular afirma, quem dá aos pobres, empresta a Deus. E a vida, meu filho e minha filha, é como um bumerangue. Aquilo que vai, volta. Por isso, trate de espalhar amor. Assim seja. Amém.